Queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Atos, capítulo 3. E à medida que você for encontrando o texto, se coloque de pé para que nós possamos fazer a leitura. Nós vamos, como de costume, meditar por todo o capítulo, mas agora, inicialmente, nesse momento, nós vamos ler apenas os versos de 6 e 7. Amém? Diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, a tua palavra está aberta, a palavra a qual o teu Espírito Santo inspirou e produziu através de homens a quem o Senhor escolheu. Nessa hora nós pedimos que o mesmo poder que o Espírito Santo usou para inspirar, ele seja usado em nós, para iluminar as nossas mentes, para que nós possamos compreender, aprender e viver as verdades desse texto bíblico. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bom, como os irmãos já viram, nós chegamos ao terceiro capítulo do livro de Atos. Eu disse isso no intervalo entre a EBD, no momento de avisos que a gente tem, que para mim tem sido um privilégio. Tem sido uma experiência ímpar poder expor um livro da Bíblia de capa a capa. Eu já fiz isso, mas foi com um livro muito pequeno, que foi o livro de 3 João, que tem só um capítulo. Então, é fácil expor ele inteiro. Dessa vez, nós escolhemos o livro de Atos e vamos com o livro de Atos até que esse se encerre. Quando, Joabe? Eu ainda não calculei. Espero que não demore muito, mas essa não é uma preocupação minha e creio que nem seja dos irmãos. Afinal, é a palavra de Deus sendo exposta. E eu tenho achado muito bom, maravilhoso, poder aprender com a primeira igreja fundada, com a fundação da igreja, com os primeiros cristãos. Esse capítulo 3, irmãos, ele inaugura um novo tempo. Daqui até o final do capítulo 7, está registrada a trajetória da igreja, cumprindo a primeira etapa da evangelização ordenada por Jesus. Se lembram que no capítulo 1, Jesus disse aos discípulos: vocês devem esperar em Jerusalém. Por que, Jesus? Porque o Espírito Santo virá, vocês receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa, então, do capítulo 3 até o capítulo 7, cumpre essa primeira etapa da evangelização. Nós veremos o evangelho sendo anunciado em Jerusalém. O capítulo 3, que nós meditaremos hoje, cumpre 2 eventos muito importantes, nos quais nós pensaremos. O primeiro, que está do verso 1 até o verso 10, é a cura de um coxo de nascença, que pedia esmolas na porta do templo de Jerusalém. E o segundo evento, que está do verso 11 até o verso 26, que é consequência do primeiro, é o sermão pregado de Pedro. Pedro, pela primeira vez, prega no templo, nesse novo tempo em que agora a igreja está instaurada. Pedro, pela primeira vez, prega ali no templo. Nós veremos, queridos, nesse capítulo, uma promessa de Jesus se cumprindo. O poder do Espírito Santo está sendo derramado, milagres estão acontecendo e o Evangelho está sendo pregado. Tudo isso em nome de Jesus. Como Ele mesmo ordenou, aqui nós veremos o cumprimento, as coisas começarem a acontecer. Aquilo que Ele havia prometido no capítulo 1, verso 8, começa a se tornar realidade aqui. Aqui os discípulos começam a ser testemunhas de Jesus em Jerusalém. Em resumo, nós aprenderemos hoje sobre uma coisa em geral: o poder da igreja está no nome de Jesus. O poder da igreja está no nome de Jesus.
Eu te peço que mantenha a sua Bíblia aí aberta no capítulo 3, e nós vamos percorrendo por ele até chegar ao final. O verso 1 diz: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um bom judeu, naquela época, e isso se estende até hoje, ele se dedicava infalivelmente a 3 períodos de oração. Um pela manhã, um à tarde e um ao anoitecer, ali por volta das 6 horas da tarde. Apesar de Pedro e João serem convertidos do judaísmo para o cristianismo que agora nascia, eles não desprezam aquilo que a cultura judaica ainda tem de bom. É um período de transição, onde os discípulos, aqueles que eram judeus, estão deixando uma cultura e entrando numa cultura nova, numa cultura onde as nuances são diferentes. Mas apesar disso, eles não desprezam aquilo que era proveitoso do sistema judaico. Além disso, nós estamos vendo mais uma vez o quanto a igreja levava a oração a sério. Eu tenho a impressão, queridos, que capítulo após capítulo no livro de Atos, o Espírito Santo martela essa verdade de forma insistente através da pena de Lucas. Ele nos diz insistentemente e constantemente: orem, orem e orem. Não é uma tarefa fácil. Os nossos dias são corridos, as tarefas são muitas, a nossa agenda é lotada. Mas nós precisamos esmurrar a nossa própria carne. Nós precisamos domar a nossa própria agenda, subjugar as tentações e nos dedicarmos à oração. De forma devocional, quando nós nos trancamos no nosso quarto e sozinhos falamos em secreto ao nosso Deus, mas também de forma comunitária. Essa é uma ordem que o apóstolo Paulo nos dá em 1 Tessalonicenses 5,17. Ele diz: orai sem cessar. Os versos 2 a 5 dizem: estava sendo levado à porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Verso 4, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Lucas, o autor do livro, nos apresenta agora mais um personagem desse capítulo. Nós não sabemos o nome desse homem, sabemos apenas um pouco, uma pequena parte da sua dura trajetória de vida. Aquele homem era um aleijado desde que nasceu. E note que, por isso, ele não tinha uma profissão. Era comum que um judeu ensinasse a profissão ao seu próprio filho. Jesus, por exemplo, aprendeu a sua profissão de carpinteiro do seu pai José. Mas isso não era uma verdade entre aqueles filhos que nasciam deficientes. De modo que, sem ter uma profissão e também sem ter como fazer algum tipo de trabalho, naquela época os trabalhos em suma eram braçais, não tinha nenhum trabalho na frente de um computador, não tinha vaga PCD nas empresas da época, de modo que a única forma que ele tinha para garantir o seu sustento era a mendicância. Todos os dias ele era estrategicamente colocado em uma das portas do templo. Lucas vai dizer que ele era colocado em frente à porta formosa. Essa, concordam os teólogos, era a mais bela das 9 portas que tinha o templo. Era uma porta feita de bronze. E aqui nós encontramos um contraste. Um homem mendicando em frente à porta mais bela, em frente à porta mais honrosa, em frente a uma porta de bronze. E por ali passava um grande número de pessoas, transitavam ali diariamente, como eu já disse aos irmãos, o judeu ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Então, pelo menos nesses 3 horários, havia um grande fluxo de gente. Tanto o local quanto o horário favorecia o pedinte e aumentava os seus ganhos. Afinal, as pessoas em seus momentos religiosos tendem a ser mais compassivas, tendem a agir com mais compaixão, tendem a estar com o coração mais amolecido. Lucas prossegue o seu registro e nos versos de 3 a 5 nós temos o encontro daquele homem que tanto sofria,
Aquele homem que dia após dia estava na porta do templo. Nós temos o encontro dele com Pedro e João. O texto diz que, vendo Pedro e João o homem, como era seu costume, ele lhes pede esmola. Após encararem um homem por um certo tempo, Pedro lhes pede que ele os olhe. O homem então fitou os olhos atentamente em Pedro e João, e ele olhava esperançoso do que ia receber. Provavelmente ninguém chamava aquele homem. As pessoas passavam por ali, jogavam suas moedas, jogavam a sua contribuição, ninguém dava tanta atenção para ele. Mas quando alguém chama e diz, olhe para nós, provavelmente na mente daquele homem disse, vem coisa boa por aí. Quem sabe agora uma oferta maior, quem sabe agora há algo melhor do que as pessoas têm me dado. Aquele homem que já estava ali há décadas pedindo esmolas, já estava fazendo isso no automático. Ele já nem se preocupava em olhar para as pessoas que passavam, ou nem mesmo fitar os olhos naqueles que lhes davam algum tipo de dinheiro. Tanto que Pedro precisa dizer para ele, olhe para nós. Aplicando aquilo que Jesus lhes ensinou na parábola do bom samaritano, Pedro e João interrompem o seu exercício religioso. Eles deixam de adentrar no templo. Eles param por algum tempo. Eles agem diferente do levita e do sacerdote da parábola que Jesus os havia contado. Ambos passaram de largo quando viram alguém necessitado, quando viram um ferido. Pedro e João não. Eles param, interrompem a sua agenda, param um compromisso que para eles era muito importante, para terem um relacionamento com aquele homem. Queridos, que lição valiosa Pedro e João nos ensinam aqui. Exercer compaixão, agir com graça para com as pessoas, vai muito além de dar esmolas. Socorrer os aflitos envolve muito mais do que doar cestas básicas ou roupas. Responder aos anseios e às dores da sociedade exige de nós um esforço em relacionamentos intencionais, nos quais, antes de qualquer outra coisa, nós possamos estabelecer um contato real e intenso com aqueles que são invisíveis para a sociedade. Às vezes, nós temos muita dificuldade com isso. Nós vemos pessoas que precisam e as ignoramos. Fingimos que não vemos. E nos dias em que o nosso coração está mais derretido, nos dias em que nós estamos mais compelidos, nós damos algum trocado que está no bolso. Mas dificilmente, eu não vou dizer nunca, dificilmente, nós paramos e dizemos, como Pedro e João disseram para aquele homem, olhe para mim, se sente aqui, me conte a sua história. Nós precisamos, queridos, investir em relacionamentos. Às vezes, o dinheiro, a comida, as roupas não são a maior necessidade daqueles que vivem por aí. Uma vez, nós estávamos voltando de um evento e nossa carona nos deixou ali em Goiânia, em um local, e a gente ia pegar um Uber. E um homem me parou e perguntou assim, eu queria que você me desse um dinheiro para eu dar um dinheiro aí. Falei assim, não, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho aqui alguns salgadinhos que a gente trouxe da festa e uma coca pelo meio. Serve? Ele falou assim, não serve não. Eu acabei de jantar. Aqui em Goiás vocês têm muita fartura. Aqui eu escolho o que eu como. Para você ver, amanhã vai ter aqui uma igreja que serve caldo, outra que serve cachorro quente. Eu posso escolher. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não devemos fazer essas ações. Nós devemos, mas elas não são a principal ação de compaixão e graça que a igreja deve oferecer às pessoas. A primeira oferta de compaixão e graça é se relacionar de fato e de verdade, é se interessar pela vida do outro, é se ligar ao outro, é dizer a ele, olhe para mim. O texto segue, versos 6 a 11,
Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os tornozelos e os pés do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar sentado na porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Depois de se olharem por um tempo, Pedro diz a ele: olha, eu não tenho prata e nem ouro. E aqui eu imagino, queridos, o semblante descaindo, a decepção tomando conta. Ele estava olhando a Pedro e João, atento àquilo que iria receber, mas Pedro o decepciona e diz: olha, eu não tenho ouro e nem prata. Mas Pedro segue. E ele diz ao homem: eu não tenho ouro e prata, mas o que tenho, isso lhe dou. Levanta, em nome de Jesus, o Nazareno, e anda. A decepção aqui, queridos, dá lugar à surpresa. E que surpresa maravilhosa! Ele não iria receber uma boa esmola como esperava, mas sim coisas muito mais preciosas do que prata e ouro, coisas essas que prata e ouro nem são capazes de adquirir. Pedro estende a mão, repetindo aquilo que tinha visto Jesus fazer quando curou a sua sogra em Marcos 1:31. Pedro estende a mão e o levanta. A Bíblia é muito clara em dizer que naquele momento os seus tornozelos foram ganhando força, os seus pés foram se firmando. Ele não estava apenas de pé, ele saiu correndo e pulando, louvando a Deus pelo que lhes tinha acontecido. Esse milagre é muito mais complexo do que a gente pensa, queridos. As nossas crianças, mesmo com tornozelos e pés firmes, não os firmam e andam. Elas precisam aprender a andar. Aquele homem, provavelmente um homem de 40 anos ou mais, nunca tinha andado. Ele se levanta e não só anda, mas corre, pula e louva a Deus. Suas pernas foram curadas. Aquele homem, queridos, estava liberto da mendicância. E muito mais que isso, muito melhor que isso, a sua alma foi curada. E agora, aquele homem que não era aleijado apenas das pernas desde que nasceu, mas era aleijado em sua alma, como o Brendo disse aqui quando pregou, era um deficiente espiritual. A sua alma é curada, e mais do que liberto do cativeiro, da dependência da mendicância, ele é liberto do cativeiro do pecado. Aquele homem foi salvo pelo nome de Jesus Cristo. Notem que Pedro tem o dom de curar. Isso é muito claro no texto. Mas o poder para realizar isso não está em Pedro. Não é em sua piedade. Não é na força de Pedro, e nem mesmo nas suas credenciais apostólicas. Pedro não diz: levanta e anda, porque eu estou ordenando, porque eu sou um apóstolo, porque eu orei muito, porque eu sou fiel. Não! O poder para que o dom de curar de Pedro se manifestasse está em um só lugar: o nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa é a fonte de poder da igreja. É interessante que Pedro e João não tinham prata e nem ouro, mas tinham o poder do nome de Jesus. Em nossos dias, as igrejas têm prata e ouro, mas lhes falta poder. Trocamos a dependência pelo poder do nome de Jesus pela dependência da prata e do ouro.
Estamos colocando a nossa confiança no lugar errado. Guarde isso no seu coração. O poder para realizar sinais e maravilhas e milagres não está em nós. Não está em nossas ações, por mais piedosas que elas sejam. Nós somos apenas canais. Canais que o poder de Deus, que está no nome de Jesus, usa para que o poder verdadeiro seja derramado por onde e em quem Ele quiser. É por isso que eu digo insistentemente quando as crianças vão orar. A oração daquelas crianças, ela é tão valiosa quanto a minha e a sua oração. Por quê? O poder não está em quem ora, mas no Deus da oração. O poder da oração está no nome precioso de Jesus. É por isso que nós oramos sempre em nome dEle, porque é Ele quem derrama em nós o poder suficiente para fazer aquilo que Ele quer. Crer nisso, queridos, é muito importante. Sabe por quê? Porque nos faz entender que por mais pobre financeiramente que seja uma igreja, ela ainda assim pode glorificar a Deus, se crer e confiar no poder do nome de Jesus. Aonde está o poder em que você está confiado? O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, todavia, confio no Senhor. Verso 12. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso lhes surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus Cristo, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora este se tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram para que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem pelo meio do nome dele lhes deu saúde perfeita, como todos vocês podem ver. O milagre atraiu a multidão. Pedro, mais uma vez, está diante de uma multidão atraída por um milagre. No capítulo 2 de Atos também foi assim. A multidão se juntou porque haviam pessoas falando em diferentes línguas. Isso juntou o público de Pedro e ele pôde pregar. Aqui isso se repete mais uma vez. O milagre acontece, mas o milagre não é o prato principal do dia. O milagre não é o maior evento do dia. O maior evento do dia começaria agora. Pedro começaria a pregar. Pedro se dirige aos seus compatriotas de forma muito específica. Ele diz: israelitas. Pois como nós já vimos no capítulo 1 de Atos, esse era o primeiro lugar em que os apóstolos, em que a igreja deveria ser testemunha de Jesus. Note que Pedro, antes de começar qualquer outra coisa, antes de qualquer outro passo, Pedro corrige a impressão equivocada que aquelas pessoas estavam tendo. Pedro usa um tom duro, munido de palavras que dilaceram a alma. Pedro começa a denunciar o pecado dos seus ouvintes e a direcionar a glória do milagre a quem lhe é de direito, Jesus Cristo. Pedro está argumentando algo como que: por que vocês estão pensando que eu e João fizemos isso pelo nosso próprio poder? Não! O poder por trás de tamanha maravilha está naquele a quem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados glorificou, Jesus Cristo. Se lembram dele? Pedro agora vai pintar um retrato. Pedro agora vai trazer à mente daquelas pessoas a pessoa de Jesus Cristo. E Pedro fará isso de uma forma um tanto quanto cruel.
aquele a quem vocês entregaram para ser morto, aqueles a quem vocês negaram perante Pilatos, aqueles a quem vocês deixaram ir, sim, o santo e justo, a quem vocês condenaram em troca de libertar um assassino, Barrabás, sim, o autor da vida, este homem a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou. E pela fé no nome dele, é que este homem foi curado, como vocês podem ver. Queridos, quanto peso há nesse sermão de Pedro? Quanta seriedade na escolha de cada palavra e de cada sentença. Pedro não é um pregador da conveniência. Pedro não está ali para amaciar ou inflar o ego dos seus ouvintes, não. O desejo de Pedro, ou melhor, o desejo do Espírito Santo através de Pedro, é desnudá-los de toda a sua arrogância, de toda a sua prepotência, de toda a sua vaidade, é desnudá-los de todo engano, é colocá-los frente a um espelho que revela quem de fato são, pecadores que mataram o Salvador. E nós não podemos olhar para esse sermão de Pedro e nos sentirmos confortados, porque nós não estávamos lá naquele dia em que muitos levantaram a mão e Barrabás foi liberto no lugar de Jesus. A realidade que Pedro traz aqui não diz respeito a apenas os seus ouvintes, não. Essas sentenças que Pedro traz, essas duras palavras, dizem respeito a mim e a cada um de vocês. Somos tão culpados quanto aquele povo, pois como escreveu Isaías, Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Pedro está tornando os seus ouvintes conscientes do quão culpados são. E esse é o primeiro efeito colateral que o Evangelho traz ao coração do homem. O Evangelho é confronto. O Evangelho, queridos, não é algo feito para trazer satisfação somente. Não é algo feito para nos confortar. É algo feito para nos confrontar. E o primeiro efeito colateral do Espírito Santo, através do Evangelho, é esse. O próprio Jesus dirá isso em João, capítulo 16, 8. O Espírito Santo os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O poder que convence o homem dos seus pecados, que faz nos ver o quão mal nós somos. O poder que nos convence das nossas iniquidades e do juízo que está sobre nós, está no nome de Jesus. Verso 17 e 18. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Pedro segue o seu sermão, mas note que aqui, aquele tom duro e acusador que denunciou os pecados, dá lugar a uma postura branda. Pedro aqui já não é mais o promotor. Pedro aqui já não quer acusar. Pedro quer pastorear aqueles corações. De forma misericordiosa, Pedro então aponta o caminho da salvação aos seus ouvintes. Pedro argumenta que eles fizeram aquilo por ignorância. E note, queridos, como Lucas foi muito assertivo ao dizer que esse é um livro, que o primeiro livro, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, era sobre aquilo que os apóstolos tinham aprendido com Jesus. Nós vemos nesse sermão diversas coisas aplicadas por Pedro, que ele tinha aprendido com o próprio Jesus. E essa fala de Pedro, essa
brandura, essa mansidão com que ele lida com seus ouvintes agora, me faz lembrar de uma frase dita pelo próprio Cristo enquanto agonizava de dor no Calvário. Cristo também olhou para aqueles que o viam. Cristo olhou para aqueles que estavam ao redor do seu púlpito, que era o Calvário, e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pedro toma a mesma postura e diz: irmãos, nós sabemos que o que vocês fizeram por ignorância. Havia no Velho Testamento uma diferença entre as consequências do pecado por ignorância e do pecado verdadeiramente feito, nós podemos dizer, porque quis, do pecado sem querer e do pecado intencional. Aqueles que matavam, por exemplo, por acidente, homicídio culposo, eles tinham direito a correr para uma cidade de refúgio. E enquanto eles estivessem nessa cidade de refúgio, o vingador da família não poderia matá-lo. Mas a cidade de refúgio não funcionava, não servia, não abrigava aqueles que eram assassinos, aqueles que tinham matado de forma intencional. Pedro usa isso aqui e diz: irmãos, nós sabemos que o que vocês fizeram por ignorância. Isso nos ensina, queridos, que ao anunciarmos o evangelho a alguém, nós devemos agir com equilíbrio. Devemos sim mostrar com clareza o pecado do pecador e dizer: olha, isso que você está fazendo é errado. Dizer com clareza, dizer de forma direta. Não amaciar o ego ou tentar diminuir a culpa do pecador. Não, não é isso que Pedro faz. Pedro denuncia com veemência, com coragem, com ousadia os pecados. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos ser misericordiosos e generosos e guiarmos aquelas pessoas pelas mãos até o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E é isso que Pedro faz, dos versos 19 em diante. Acompanhe comigo a leitura. Verso 19, Pedro se dirige à multidão e diz: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos santos e profetas. Verso 22, pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouça-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Verso 26, tendo Deus ressuscitado o seu povo, enviou-o primeiramente a vocês. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de suas próprias maldades. Se lembram de Atos 2? Pedro também prega um sermão um tanto quanto duro. Ele usa quase que as mesmas palavras aqui para dizer: Deus tinha predestinado a morte de Cristo. Isso estava nos planos de Deus, mas vocês o mataram. Pedro também denuncia com força o pecado daquela gente. E os ouvintes de Pedro, temerosos e amargurados ao ouvirem tudo aquilo, eles perguntam a Pedro: Pedro, e o que faremos agora? Diferente daqueles ouvintes, esses não perguntam Pedro. Eles estão calados. Quem sabe brancos, assustados, pasmos com tudo que ouviram. Mesmo que não tenham perguntado o que deveriam fazer, Pedro sabe o que eles precisam. E a primeira coisa que Pedro faz é lhes apontar o caminho. E ele diz: arrependam-se. Pedro convida seus ouvintes ao arrependimento e ele garante com isso duas coisas.
Duas coisas que só podem ser alcançadas pelo poder no nome de Jesus. A primeira que Pedro promete é o cancelamento dos pecados. A dívida seria rasgada, os pecados cometidos já não seriam contados. E a segunda é o descanso vindo do Senhor. Pedro cita Moisés e os profetas para dizer que esse poder já pertencia a Cristo desde o passado. E Pedro finaliza usando a figura de Abraão para afirmar que esse poder, o poder do nome de Jesus, é o poder que Deus usa para abençoar todas as famílias da terra. Isso nos ensina, queridos, que crer em Jesus não é um pacto para uma boa vida nessa terra. Crer em Jesus não implica em não passar por aflições. Crer em Jesus não nos garante termos os melhores carros, as melhores casas, as melhores condições, termos uma saúde de ferro, termos proteção eficaz. Não! Esse não é o pacto que o Senhor faz conosco. Crer no nome de Jesus implica em duas coisas muito melhores e muito mais valiosas que isso. Crer no nome de Jesus nos garante o cancelamento dos nossos pecados, a dívida eterna que temos com Deus e uma eternidade maravilhosa com Jesus Cristo. O sermão de Pedro, mais uma vez, é o evangelho pregado, de forma simples, pura e profunda. Pedro denuncia com sinceridade os pecados, mas ao mesmo tempo anuncia de forma graciosa e generosa a salvação. Pedro chama com urgência e diz por mais de uma vez: arrependam-se, creiam em Jesus, voltem-se para Deus, para que assim possam ter os seus pecados cancelados e herdar a vida eterna. No primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram. A igreja contava no capítulo 1 de Atos com 120 membros. Depois do sermão de Pedro, 3.121. E o capítulo 4, o verso 4 do capítulo 4, que nós vamos meditar no próximo domingo, nos conta qual foi o resultado do sermão pregado agora por Pedro. Muitos dos que ouviram creram, e a igreja, que tinha cerca de 3.120 pessoas, passa a contar agora com quase 5.000 membros. Pessoas foram salvas, porque Pedro pregou fielmente o poder que há no nome de Jesus. Quem sabe, meu querido amigo, você ainda não tenha feito um compromisso com Jesus. Quem sabe ouvir essas palavras duras de Pedro tenha feito você sentir culpa no seu coração e dizer: o quão mal eu sou a ponto de fazer um homem inocente morrer por mim. O meu apelo para você é o mesmo apelo que Pedro fez naquela noite, naquela tarde. Arrependa-se de seus pecados. Volte para Jesus. Pois o nome dele, querido, é suficientemente poderoso para que os seus pecados sejam cancelados, para que a culpa seja tirada do seu coração, para que você seja alcançado pela paz que excede todo entendimento, e mais, para que você possa herdar a vida eterna com ele. Capítulo 14 de João, Jesus faz uma promessa. Ele diz aos apóstolos, aos discípulos: eu vou ao Pai, e quando as moradas estiverem prontas, eu voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam aonde eu estiver. O meu desejo, queridos, é ser vizinho de cada um de vocês lá. É poder ver cada rostinho que eu estou vendo aqui agora, na eternidade junto a Cristo. E o caminho para isso é o arrependimento. Se você ainda não se arrependeu,
Tome essa decisão hoje. A salvação bate à porta. Cristo te chama. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo chama. E se Ele falar ao seu coração hoje, como diz o autor aos Hebreus, não o endureça. Creia em Jesus Cristo. Se esse é o seu caso, procure a mim ou algum irmão da nossa igreja. Ao final do culto, nós queremos conversar com você, orar com você. E nós, crentes, continuemos vivendo fielmente, vivendo alegremente, como era o estilo de vida da igreja primitiva, crentes alegres, crentes festejosos, crentes jubilantes, transformados pelo poder de Jesus Cristo. Continuemos em frente, caminhando com passos firmes, dependendo do poder, o poder que está no nome de Jesus Cristo, poder que é derramado sobre nós, através do Espírito Santo, derramado em nós, por meio de nós e apesar de nós. Este é o poder capaz de curar, capaz de perdoar pecados e capaz de garantir uma vida eterna, plena, ao lado dele. A Ele, Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, seja para sempre a honra, a glória e o louvor, hoje, amanhã e pelos séculos dos séculos. Amém.